E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa 15ª aula, onde a gente vai resolver agora a ficha número 2, tá? Sempre lembrando que depois de você assistir a resolução da ficha, se alguma dúvida ainda persistir, não hesite, mande para mim a sua mensagem que eu estou aqui à sua disposição para tirar toda e qualquer dúvida que você tenha aqui dessas questões do nosso curso, tá certo? Agora antes, assista a resolução, porque quem sabe você no vídeo já entenda o que a questão queria, tá certo? E claro, se você não resolveu a ficha 2 ainda, pare esse vídeo, resolva, depois você volta, porque a partir de agora eu vou dar a solução de cada questão. Vem comigo. Bom, a primeira questão diz o seguinte: acerca da lógica sentencial, julgue o item que se segue, ou que segue. 1. Se P, Q, R e S forem proposições simples, então a tabela verdade da proposição se P e Q, então R ou S, terá menos de 20 linhas. Ora, a quantidade de linhas de uma tabela verdade, a gente viu que é 2 elevado a N, não é? 2 é sempre 2, é de V ou F, não é? E esse N é a quantidade de átomos participantes daquela composição. No caso, nós temos 4, P, Q, R e S. Então, a conta seria 2 elevado à quarta, que dá 16 linhas. Portanto, menos de 20, o item está certo. Extremamente fácil e rápido, né? Aplicação direta daquilo que a gente viu, da quantidade de linhas de uma tabela verdade. Ok? Segunda questão. A tabela a seguir mostra o início da construção de tabelas verdade de proposições compostas a partir das proposições simples P, Q e R. Veja que ele coloca do jeito como a gente sugeriu, não foi? Ó? De 4 em 4, depois ó, de 2 em 2, tá? E depois de 1 em 1. Ok? Ele começa a tabela. E aí ele diz: julgue o item seguinte considerando o correto preenchimento da tabela anterior, se necessário. Item 2. Os elementos da coluna da tabela verdade correspondente à proposição P se somente se Q ou R, de cima para baixo, na ordem em que aparece, são V, V, VF, VF, VV. Então, a gente vai ter que preencher essa tabela para ver se está certo ou errado. Uma questão típica de preenchimento de tabela verdade, tá? Então, eu trago aqui a tabela. Daqui, ó, daqui para a esquerda é o que ele já havia preenchido. E aí eu criei a coluna do bicondicional para depois fazer a conjunção com R, tá? Então, vamos fazer aqui o bicondicional entre P e Q. Como é que funciona o bicondicional? Iguais dá verdadeiro, diferentes dá falso. Então, acompanha aqui, ó. Nós temos valores iguais na linha 1, na linha 2, linha 7 e linha 8. Tá vendo? Aqui os valores são iguais. Então, aqui o bicondicional vai dar verdadeiro, não é? Nas outras linhas todas, observe que os valores de P e Q são diferentes. E conectando valores diferentes no bicondicional, dá falso. Não é? Muito bem. Então, a gente já tem aí o bicondicional. Beleza? Agora, a gente vai conectar o bicondicional com R. Ó. Então, aqui juntinho, tá vendo? Através do OU. Como é que funciona o OU? Basta um V. Tá? Então, na primeira linha, temos 2V, então dá V. Na segunda linha, a gente também tem V. Na terceira linha, a gente também tem V. Veja que na quarta linha não tem V, mas na quinta tem, e basta um, não é? Na sexta linha não tem. Na sétima tem logo 2. E na oitava tem também. Pronto. Então, de cima a baixo, como ficou? VV, VF, VF, VV. VV, VF, VF, VV. Absolutamente certo.
do jeitinho como o item afirmou. Entenderam? Então é assim que cai questão da construção da tabela verdade, tá? Vamos lá. Próxima questão. Essa tem uma pegadinha aí que é importante eu alertá-los. Considere as seguintes proposições. Aí ele bota P1, P2, Q1 e Q2, tá? Beleza. Aí diz, tendo como referência essas proposições, julgue o item seguinte a respeito da lógica de argumentação. Aí diz 3. A tabela verdade da proposição P1 e P2 e Q1 e Q2 tem mais de 30 linhas. Aí o que acontece? Qual é o perigo? É você fazer assim, ó. A quantidade de linhas, a gente viu que é 2 elevado a n, né? Só se ligue numa coisa, gente. Esse 2 é sempre 2, a gente já viu, é de V ou F, né? E esse n é o número de átomos que está presente na composição. Aí o perigo é você fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4 átomos. E fazer a conta 2 elevado à quarta, 16. Ele disse mais de 30, então o item está errado. Calma. Veja qual é o perigo. Quem foi que disse que P1, P2, Q1 e Q2 são átomos? Olha aqui em cima quem é P1. Se, aqui ó, P1. Se o quê? A empresa privada causar prejuízo à sociedade. Isso é um átomo. E, tá vendo? Se o governo interferir na sua gestão. Já temos aqui o segundo átomo. Então, o governo dará a sinalização indesejada para o mercado. Terceiro átomo. A proposição P1, isso aqui, na verdade, é uma molécula que tem 3 átomos. Tá vendo? Aí vem P2. Se o governo der sinalização indesejada para o mercado, essa já está contada aqui, ó, é o terceiro átomo, né? Já está contado. Mas aí vem a popularidade do governo cairá. Quarto átomo. Esse é novo, não é? Q1. Se a empresa privada causar prejuízo à sociedade, esse já é o nosso átomo 1, veja aqui, ó. E se o governo não interferir na sua gestão, seria a negação do átomo 2, também já contamos. Mas aí vem, o governo será visto como fraco. Quinto átomo. Tá vendo? Ou seja, isso aqui, gente, são moléculas que ele botou, não é? E esse N daqui é a quantidade de átomos. Ele fez uma conjunção bem grande aqui, ó, com 4 moléculas. Mas o que a gente quer para dimensionar a tabela é a quantidade de átomos no geral, de todas essas moléculas. Tá? Aí vamos para Q2. Se o governo for visto como fraco, isso já foi o nosso átomo 5, a popularidade do governo cairá, já foi o nosso átomo 4, veja aqui. E aí, todos os átomos já estão aí. Nós temos 5 átomos que constroem essas 4 moleculinhas, formando esse moleculão. Mas a quantidade de linhas para o moleculão não é a quantidade de moleculinhas que tem aí, P1, P2, Q1, Q2. É a quantidade de átomos que tem aqui. E quantos são? São 5. Portanto, a conta é 2 elevado à quinta, que dá quanto? 32. Mais de 30, portanto, o item certo. Tá? Uma grande pegadinha aí que o SESP fez e derrubou muita gente. Então, se liga nisso, gente. Esse N da fórmula é o número de átomos que você vai dar conta em toda a expressão que você está dimensionando. Ok? Tranquilo? Muito bem.